Então hoje, o título dessa Copa do Brasil de 2025, eu considero muito mais relevante para o Corinthians do que esse Brasileirão de 2017. Na sua opinião, qual título foi mais relevante para o Corinthians, o Brasileiro de 2017 ou a Copa do Brasil de 2025? Assim, eu acho que foi a Copa do Brasil de 2025, porque no Brasileiro de 2017, a gente tem que lembrar que em 2015, o Corinthians já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, né? E o Carille, que foi técnico do Corinthians naquele Brasileiro de 2017, ele tinha resquícios desse time, né? Ele era um dos auxiliares do Tite, né? Ele era um desses auxiliares, desses treinadores, desses vários que passaram pelo Corinthians, né? Mano Menezes e Tite, que foram os dois treinadores que passaram pelo timão durante quando o Carille esteve como auxiliar. Foram só esses dois, Mano Menezes e Tite, Mano Menezes e Tite. Então, apesar do Corinthians ser considerado naquele Campeonato Brasileiro a quarta força de São Paulo, surpreendeu bastante por chegar à final, conquistar o Campeonato Paulista, inclusive fez uma ótima campanha no Campeonato Paulista, e no Brasileirão terminou o primeiro turno invicto. Claro, deu uma cilada ali no segundo turno, perdeu alguns jogos, principalmente para os times ali que estavam brigando na parte de baixo da tabela, mas conquistou o Campeonato Brasileiro, se recuperou num clássico contra o Palmeiras e conseguiu conquistar, né, o Campeonato Brasileiro. Esse título foi surpreendente sim pro Corinthians, foi importante, mas o da Copa do Brasil de 2025 tem um peso nem se compara com o peso que tem esse título do Brasileirão em 2017, porque a realidade do Corinthians em 2025 é outra, é totalmente diferente da realidade de 2017. O Corinthians em 2017 não montou um time cheio de estrelas, montou um time bem eficiente, né? Até porque o padrão que tinha naquela época dos times do Brasil não era um padrão tão alto. Depois ali de 2019, quando o Flamengo contratou as estrelas, né, montou um elenco cheio de estrelas, aí sim, o nível de contratação dos jogadores de time grande começaram a subir, né, veio várias estrelas pro futebol brasileiro, e no Corinthians começou a chegada agora da nossa estrela, né, o Depay, porque o Depay, querendo ou não, é uma estrela, né, no time do Corinthians, é uma estrela que veio pro Brasil. Esse título de 2025 é importante por isso, porque o Corinthians vive uma crise gigantesca, né, tá passando por momentos muito conturbados. Foi um ano que teve impeachment do seu presidente, né? O Augusto Melo acabou sendo impeachmentado. Em 2024, o Corinthians brigou para não cair. Claro, conseguiu aquela arrancada histórica no Campeonato Brasileiro, ali em que venceu 9 jogos consecutivos, né? E conseguiu a classificação para a Copa do Brasil e para a Libertadores, né, ali na fase preliminar, mas em 2025, ali depois do título paulista, deixou muito a desejar, né? Parecia que o trabalho do Ramon Dias já tinha chegado no teto, não tinha mais para onde evoluir. Aí chegou o Dorival Júnior, fez toda a sua reformulação, aplicou sua filosofia e hoje conquistou a Copa do Brasil com o Corinthians. Então esse é um título que é muito importante para o Corinthians, pelo contexto em que o Timão está vivendo agora nesse momento, né? Um ambiente de crise política, crise financeira, né? Um ambiente totalmente conturbado, o extracampo do Corinthians, diferentemente de lá de 2017, que não tinha toda essa confusão rolando. Então hoje, o título dessa Copa do Brasil de 2025, eu considero muito mais relevante para o Corinthians do que esse Brasileirão de 2017.